sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Olá, boa noite. Esse dia 6 de setembro, véspera do Dia da Independência, do 7 de setembro, num país que ainda não tem a sua total independência. Nós vemos, neste momento, a direita do país se organizando com atos antidemocráticos, mas nós temos também o povo, as organizações sociais, o grito dos excluídos, os movimentos populares fazendo as suas manifestações, a luta pela democracia e pelos direitos do nosso povo. E nós estamos dedicando este programa da Câmara dos Deputados do PT, na TV PT, exatamente para falarmos sobre o grito dos excluídos, as manifestações que historicamente as entidades sociais, das pastorais, dos movimentos populares têm feito, gritando por liberdade, por independência e por direitos para o nosso povo brasileiro e contra as atitudes antidemocráticas dos fascistas. Então é pelo grito dos excluídos e fora Bolsonaro. E para isso eu convidei para o programa de hoje, tenho a honra de anunciar nosso querido companheiro deputado federal do Rio Grande do Sul, Dionilson Marcon, deputado federal, assentado na reforma agrária, foi deputado estadual também quando eu era deputado estadual no Rio Grande do Sul, hoje já está no seu mandato como deputado federal e vai participar conosco. Também Raimundo Bonfim. Raimundo é o militante das causas populares, é o coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares, a nossa CNP. Muito bom que você está conosco, Raimundo Bonfim, e também Sandra Quintela. A Sandra Quintela é economista, educadora popular da Rede Jubileu Sul e da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos. Nós estamos também ainda aguardando a entrada na nossa programação do Cretan Caigangue, que é uma liderança indígena da coordenação da APIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ele atua pela região sul, que fizeram tantas manifestações tão justas nos últimos dias contra um marco temporal, que é para tirar as demarcações dos índios, não ter novas demarcações, inclusive poder rever as demarcações para os nossos povos originários dessa terra brasileira. Infelizmente, este marco temporal, né, querem, em nome da especulação, em nome da grilagem, em nome da exploração dos minérios, desrespeito às pessoas e ao meio ambiente, aprovar em nível nacional. Então nós vamos fazer a nossa primeira rodada aqui, ouvindo o Raimundo, depois a Sandra, depois o Marcon, sobre o que é essa história da organização das entidades no seu grito dos excluídos, que tradicionalmente já vem sendo feitos nesta data do dia 7 de setembro. Na segunda rodada, nós vamos avaliar as medidas antidemocráticas, ditatoriais, fascistas, né? Mas nesse primeiro momento vamos apreciar as nossas manifestações e as mobilizações que em mais de 200 lugares do país. Se você ainda não está decidido a participar, se você ainda não sabe o local, participe, e o Raimundo agora já vai falar das articulações para essas mobilizações no dia de amanhã. Boa noite, Raimundo, a palavra está contigo, meu companheiro. Olá, Bongás, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar participando aqui do programa da TV PT Câmara. Boa noite, Marcon, boa noite, Sandra, enorme prazer dividir essa mesa aqui na véspera do 7 de setembro de 2021 com vocês, esperando também nosso colega, amigo Cretan. Bongás, o grito dos excluídos já vai para 27 anos de existência. Foi ali em 1994, quando já no início do governo Fernando Henrique, 95, naquele processo de desemprego, processo de inflação, processo de fome, de miséria absoluta do povo brasileiro, que as pastorais sociais, em conjunto com os movimentos populares, e a CMP se integrou à coordenação do grito já naquele primeiro ano, decidiu realizar o 7 de setembro
com duas pautas. Primeiro é questionar que independência nós temos. Ou seja, nós precisamos avançar para além da independência formal. Nós precisamos avançar para uma dependência do ponto de vista substancial, onde o povo tenha assegurado seus direitos, onde o Brasil tem a sua plena soberania, onde todos e todas possam usufruir das riquezas que a classe trabalhadora produz. Então, foi nesse sentido que nós construímos o Grito dos Excluídos. E ele é um processo muito pedagógico, um processo feito a partir das bases, das pastorais sociais, dos movimentos sociais, das ações de moradores, né, de baixo para cima, construído numa metodologia. Ele é tão importante que mesmo durante os governos Lula, com um processo fortíssimo de inclusão social, de geração de emprego, das melhorias das condições de vida, nós optamos e decidimos por manter o Grito dos Excluídos, porque ele se tornou uma data muito importante e simbólica, né? Mas aí a participação popular, mesmo nossos governos, a gente não acabou com a miséria, com a fome, com o desemprego, com a desigualdade social. Então, é muito importante as pessoas terem essa visão histórica, né, desse processo histórico do Grito dos Excluídos, que já será a 27ª edição. E esse ano ele se reveste de uma importância fundamental pelo momento conjuntural que o povo brasileiro está enfrentando, né? Para além da nossa denúncia do aumento da fome, da miséria, da exclusão, da falta de soberania, da falta de habitação popular, da educação, da violência contra as mulheres, contra a população negra e periférica, né? Contra os povos originários, os povos indígenas, né? Também nós levaremos para as ruas de amanhã o tema da luta pela democracia, contra o golpe, né? Então é muito importante esse processo de construção coletiva, e a campanha Fora Bolsonaro se somou o 7 de setembro com suas pautas históricas do ponto de vista social e do ponto de vista político, a nosso mote geral, nosso tema, que é a luta pelo Fora Bolsonaro. Então amanhã mais de 200 gritos dos excluídos e excluídas. Muitas vezes a grande imprensa e algum meio de comunicação fica centralizando os atos apenas de São Paulo e Brasília, mas é muito importante que as pessoas compreendam de que o nosso grito é espalhado por todas as capitais, todos os estados. Eu tenho uma ligação muito forte com o Grito dos Excluídos. Desde a sua primeira edição até amanhã, eu participo do processo de ajudar na construção e participando como militante político. Então, é muito importante amanhã a gente sair das ruas para denunciar a exclusão, a miséria, o desemprego e defender a democracia. Mesmo aqueles que amanhã sairão nas ruas para defender a intervenção militar, é importante que a gente saiba, e nós torcemos e lutamos para que no próximo 7 de setembro eles possam, inclusive, ter o direito de se manifestar defendendo a intervenção militar, embora nós discordamos. Porque é uma contradição, né? As pessoas dizem que querem ter a liberdade, querem ter o direito de defender na rua um regime militar que não dá o direito de liberdade. Raimundo, e pela sua dedicação e sempre estares na organização, que nós te convidamos, né, para que a Central Nacional dos Movimentos Populares possa estar representada fazendo essa reflexão no nosso programa da Câmara dos Deputados do PT, na TV PT. Sandra, você que é educadora popular da Rede Jubileu Sul, da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, mais do que necessário nós dizermos alto lá. Nós queremos democracia, a vida do povo não está bem, muito desemprego, a justiça precisa estar na ordem do dia das nossas reivindicações, e o fosso das desigualdades sociais que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas passam a de novo ter dificuldades em se alimentarem com dignidade, infelizmente está crescendo e a fome está voltando ao nosso país. Você que tem uma atuação militante destacada, importante a gente te ouvir agora para fazeres essa reflexão sobre as razões e as pautas que o Grito dos Excluídos apresenta para a sociedade brasileira. Sandra. Muito obrigada, deputado. Bom, Graça, é um prazer estar aqui ao lado de vocês, nossos companheiros, Raimundo, muitos anos, CMP, parte também do Jubileu, do Grito, e todo mundo junto, misturado, né, Raimundo?
Marcon, também muito prazer. É um prazer enorme. Então, eu acho que a gente está num desafio assim, enorme nesse 7 de setembro de 2021, né? Nessa construção dos últimos 26 anos. O grito, como o Raimundo já falou, ele nasce em 94, ou seja, no momento que estava nascendo ali o Plano Real. Imagina vocês, né? A gente estava construindo assim, uma linha política de entrega do país, né? O Plano Real, aí, não vou entrar nesse debate, mas a gente sabe o que ele significou também em termos de inserção da economia brasileira no mundo, né? Principalmente no mundo globalizado das finanças. E o grito, ele nasce exatamente com essa categoria, naquele momento, de excluídos e, na época, só excluídos, hoje é excluídos e excluídas, né? É muito importante ressaltar, trazendo a pauta que naquele momento era da segunda Semana Social Brasileira, né, que esse processo da CNBB, a partir da Comissão Sócio-Transformadora, de chamar as organizações sociais, os movimentos sociais, as dioceses, as paróquias, para discutir algum grande tema. Naquele momento era Brasil, protagonismos e alternativas, e sempre no grito o debate da participação popular. O debate de um projeto popular para o Brasil. Que país nós queremos construir a partir de baixo, né? De baixo para cima. Então, não é por acaso que esse ano continuamos com o lema da participação popular. Então, o lema esse ano é a vida em primeiro lugar, que percorre toda a trajetória do grito, nesses últimos 27 anos, amanhã. E na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, emprego e renda já. Trabalho e renda já. Então, vocês vejam que essa é uma pauta que nós estamos trazendo para as ruas amanhã, mas é um processo de formação. O grito é um processo, o grito ele não se encerra amanhã, nem começa amanhã, né? Ele começa muito antes, com toda uma animação, com o processo de formação de base, com mística, com espiritualidade, para animar o nosso povo a lutar, de fato, pelo Brasil que nós queremos. Então, amanhã, novamente, estaremos nas ruas, resgatando esse histórico, né, esse histórico que muito nos orgulha, porque se a gente pensar o 7 de setembro, e a gente pensar a nossa história, e aí eu acho que a gente precisa descolonizar o olhar sobre a nossa história, porque, veja bem, foi o próprio colonizador que proclamou a nossa independência. E isso realmente foge completamente do histórico dos outros processos de independência da nossa própria região na América Latina e no Caribe. O Haiti, por exemplo, cuja independência foi em 1804, quem proclamou a independência no Haiti foram os próprios povos escravizados, que não perdoam até hoje a elite branca mundial. Massacram o Haiti até hoje. Mas olha só, é 18 anos de diferença. Independência do Haiti e do Brasil. E aqui o príncipe regente, né? O próprio colonizador. Para Portugal aceitar a independência do Brasil, o Brasil, recém-nascido, né, com a sua certidão de nascimento ali fresquinha, teve que assumir a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, vocês vejam que o processo de construção histórica da nação brasileira precisa ser revisto. Então, logo depois, em 1889, a proclamação da República, feita por militares, inclusive meus conterrâneos, sou alagoana, né? Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto. Ou seja, o grito ele chama essa reflexão, ele chama esse debate, para a gente olhar a nossa própria história e dizer, é essa história que a gente escreveu ou foi o andar de cima que escreveu? Vamos reescrever a nossa história? É por aí que a gente caminha nessas trilhas, nesses caminhos do Brasil profundo. Brasil profundo. Tempos difíceis e necessário levantarmos a voz do grito dos excluídos e fora Bolsonaro. Dionísio Marcon é um desses militantes sociais da luta popular, hoje é deputado federal, foi deputado estadual, integrante das romarias, romeiro, participando das lutas, das caminhadas, dos movimentos sociais e sempre acompanhando o grito dos excluídos nessas manifestações do 7 de setembro. Dionísio Marcon, traz aí tua reflexão para esse nosso programa da Câmara dos Deputados na TV PT. Boa noite, companheiro Bom Gás. Para nós é uma alegria estar conversando aqui na TV PT da Câmara. Companheiro Bom Gás, que é o nosso líder da bancada do PT na Câmara Federal, também gaúcho. Para quem está assistindo, eu tenho uma comparação
com o companheiro Bongás, seu mandato com o nosso, que é igual uma junta de boi. Nós puxamos no mesmo sentido para defender a agricultura familiar, a reforma agrária e, resumindo, defender os trabalhadores do campo e da cidade. Então, para nós é uma alegria, Bongás, estar participando e você, como líder, coordenando esse debate de hoje à noite, companheiro Raimundi, companheira Sandra, nessa questão do grito dos excluídos. Eu, talvez, pode ser que eu não participei em todos. Não estou lembrado, mas eu acho que de 27 eu participei em 25. Vou deixar 2 para dizer que eu não participei em todos. O Grito dos Excluídos, lá em 94, a Semana Social da CNBB puxou esse debate. Em 95 já começamos o Grito dos Excluídos, mas eu lembro muito bem, aqui em Porto Alegre, os primeiros, saiu o desfile do Exército, as cavalarias, e nós saía por atrás desses desfiles, andando por cima daquilo que os cavalos faziam nas ruas, né? Mas era gritar para ser ouvido. Organizado pelas pastorais sociais ligadas à CNBB, a ICLB também, a igreja também ajudava, a Central Única dos Trabalhadores, movimentos populares, Central Única dos Trabalhadores, Movimento Sem Terra, os partidos de esquerda. Nós gritava em 95 por dignidade e cidadania. Passou 27 anos, parece que esse grito está entalado na garganta e nós gritando bem forte. Respeito, respeito ao povo brasileiro. Respeito à vida. Respeito à democracia. Respeito à moradia popular. Respeito à saúde. Respeito para quem está com fome e vontade de comer e não tem sequer um feijão com arroz, um pedaço de comida para matar a fome. Em 95, 27 anos se passaram, se tu vê as grandes cidades, se você vê Porto Alegre, quantas pessoas morando na rua por não ter moradia, por não ter casa para morar. A casa é bem mais do que simplesmente um coberto e as paredes. A casa é resgatar a autoestima das pessoas. A casa é a pessoa ter direito a ter um endereço. E nós estamos vendo em Porto Alegre, na grande metropolitana de Porto Alegre, em outras cidades no interior, muitos seres humanos jogados nas calçadas, porque não tem casa para morar. Porque tem um presidente da República que não está nem aí com a metade da população brasileira, nem com casa, nem com saúde, com educação, com emprego, ou comer 3 vezes por dia. Esse é o governo que o país tem, esse Jair Messias Bolsonaro, que para muito é o mito. E eu acho que é o mito mesmo, o mito do caos, o mito do desrespeito às pessoas e o cidadão brasileiro. Esse é o governo que nós temos. E o Grito dos Excluídos, aqui no Rio Grande do Sul, e muitas cidades no interior, que vai ser feito amanhã, é ser solidário, é ser patriotismo. Em muitas regiões, distribuindo alimentação. Aqui em Porto Alegre, vai ser no Parque da Redenção, vai ter uma celebração às 11 horas ecumênica, com todas as religiões, e depois às 13h30 um ato. Então, convidar todos e dizer que 27 anos se passaram e nós estamos na mesma parte com o companheiro Bongás. Marcou muito bem. Eu quero agradecer Raimundo e Sandra mais uma vez por participarem conosco nessa programação da TVPT, que hoje está a responsabilidade nesse horário da bancada da Câmara dos Deputados. Agora, no final da tarde, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória, a 1068. Eu coloquei no meu Twitter: Bolsonaro pariu a medida provisória da milícia digital.
ou a medida provisória do gabinete do ódio. É a 1068, que dificulta bloqueios de perfis pelas redes sociais. Evidente, tentam salvar bolsonaristas que mentem, ofendem, ameaçam pessoas, instituições e que estão descapitalizadas ou fora do ar porque cometeram crimes. Nós, imediatamente, quando saiu a 1068, agora no final da tarde, publicada no Diário Oficial, nós entramos em contato, tanto com as lideranças da minoria da oposição, do Senado, para que o senador, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, devolva esta medida provisória. Esta medida provisória é uma afronta às ações do Supremo Tribunal Federal que tentam garantir o marco civil da internet contra os abusos criminosos de ataque às instituições democráticas do Brasil. Esta medida provisória, que saiu agora no final da tarde, já fazendo parte dos atos autoritários do presidente da República, é uma afronta também ao Congresso Nacional. Deputado Marcon, nós votamos o marco civil da internet para darmos garantia à democracia e à expressão livre das pessoas, mas não o abuso e a apologia à tortura, ao crime, incitação à violência, gabinete do ódio. Então, a próxima rodada, Raimundo, Sandra e Marcon, eu quero que vocês ajudem a avaliar aqui o que são os atos programados pela direita para o dia 7. Usam a bandeira brasileira, mas batem continência à bandeira dos Estados Unidos. Rasgam o verde, destroem a nossa pátria. Poluem o azul. O branco da paz não existe porque é armas e milícias e violência. O povo sem soberania, a privatização em curso. E aí, quando o Bolsonaro está ladeira abaixo, cada vez mais com desaprovação popular, cada vez mais insustentável o seu governo, porque é um governo genocida e corrupto, e a economia, infelizmente, como diz o livro Dutra, né, Marcon, no Rio Grande do Sul, ele sempre diz, economia crescendo que nem rabo de cavalo, crescendo para baixo e não crescendo para desenvolver o país. Ele tenta ainda chamar, e com estrutura de dinheiro suspeito, até prefeito viajando com mais de 500 mil pego nos aeroportos, e a Polícia Federal tendo que investigar porque é dinheiro sujo, para pagar a concentração de pessoas, porque voluntariamente jamais iriam para defender qualquer questão em relação à pátria brasileira. Então, esses são os atos fascistas, esses são atos contra a democracia. E eu quero que nessa rodada vocês cada um ajudem a avaliar, porque é muito sério o que está acontecendo no Brasil e nós precisamos fazer essa reflexão. E eu quero ouvir vocês, Raimundo, contigo em primeiro lugar, sobre esses atos antidemocráticos que estão chamados, inclusive com dinheiro sujo, com aparelhamento do Estado brasileiro para atos antidemocráticos. Raimundo Bonfim. Meu líder, Bongás, aliás, deixa eu aproveitar e parabenizar pelo excelente trabalho, a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Te encontrei naquele dia do super pedido de impeachment aí na liderança, abri uma exceção, eu sou aqui de São Paulo e fui até Brasília naquele momento histórico, e o Partido dos Trabalhadores, a bancada, doutora Tânia Oliveira teve um papel fundamental aí na bancada do Partido dos Trabalhadores. É isso, Bongás, você falou, quer dizer, é inadmissível, né, os atos de amanhã do lado bolsonarista, são atos antidemocráticos. Eu até digo, Sandra, Marcon e Bongás, que se de fato as nossas instituições tivessem funcionando a contento e tivesse força, esses atos antidemocráticos amanhã eram para ter sido proibidos, porque eles são vedados pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 16 e outro dispositivo, garante, assegura o direito de livre manifestação, desde que elas sejam pacíficas, né? É vedado a manifestação armada e é vedado a você defender a volta do regime militar. Então, essas manifestações de amanhã do lado bolsonaristas,
elas são mais do que antidemocráticas, elas são ilegais, é uma afronta à Constituição. E é por isso que nós, do Grito dos Excluídos, da campanha Fora Bolsonaro, estamos fazendo um apelo, um chamado, para que nós, quem defende a democracia, quem defende a soberania, quem defende a cidadania, precisamos sair aos milhares às ruas de todo o país, né? Com firmeza, para não recuar esse processo de mobilização, de retomada das mobilizações que nós iniciamos a partir do dia 29 de maio, mesmo com o processo de pandemia. É preciso ter determinação para a gente resistir essa tentativa a todo instante de golpe, né? Não é só o ataque às instituições do Estado Democrático de Direito, é ataque a todas as políticas sociais, públicas que a gente construiu. É preciso a gente ter firmeza, é preciso a gente ter determinação, é preciso a gente ter inteligência, é preciso a gente ter sabedoria para não cair nas provocações, mas nós não podemos, os democratas, aqueles que têm lutado, e até alguns de nós, não eu, mas os mais velhos, enfrentaram a ditadura militar, é preciso não permitir que eles saiam às ruas, né, para defender uma pauta de armamento da população, para defender a intervenção militar. Então, é muito grave enquanto 19 milhões de pessoas passam fome, mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, as pessoas não têm dinheiro, aumentou 66% num período de um ano o despejo por falta de pagamento, porque as pessoas perderam o emprego, perderam a sua renda, a destruição do nosso meio ambiente, o ataque às populações indígenas. Então, é terra arrasada no Brasil e você vê um presidente da República organizando motociata, um presidente da República zombando da morte de quase 600 mil pessoas da Covid-19, pessoas se acidentando porque não tem recurso para comprar um botijão de gás, né, cozinhando com lenha, com álcool, pessoas nas periferias de nossas cidades, capitais, regiões metropolitanas, cidade média, totalmente abandonados, sem nenhuma perspectiva de vida. E nós, no futuro, precisamos ser lembrados de que nós tivemos coragem de sair às ruas no dia 7 de setembro de 2021 e resistimos, né, do lado da democracia, né, do lado do povo brasileiro, essa tentativa de golpe. É inaceitável. E por mais que o STF esteja resistente, por mais que vocês aí no parlamento estejam oferecendo uma resistência, é muito importante a mobilização popular, a resistência das ruas, né? Eu lembro, eu sou de 19 de janeiro de 1964, portanto eu fui golpeado com 2 meses. Mas pela história que a gente lê, pelo que a gente vai aprendendo, em 1964 também dizia que o STF estava forte, também dizia que o parlamento, o Congresso, as instituições do regime da democracia estavam sólidas e que não haveria golpe. E o que aconteceu? Um golpe. É óbvio que nós estamos em período diferente, mas eu não estou com receio de amanhã sair às ruas. Sairemos às ruas amanhã. O meu receio é de que a gente não tenha condições de fazer uma luta à altura do povo brasileiro, né, para impedir as tentativas de golpe, que é cada vez mais contundente com relação a todos esses atos arbitrários do presidente Jair Bolsonaro. Sandra, é importante nós continuarmos refletindo sobre esses atos de amanhã, porque esse é um debate que está posto numa sociedade, numa polarização, e atos violentos, né? Atos com convocações de fakes. Eu vi várias convocações que eram falaciosas, com imagens apresentadas de mobilizações que não são em outros momentos, né? Com chamadas sobre o Supremo Tribunal Federal para pedir o impeachment de ministros que estão lá finalmente fazendo freio de arrumação, porque deixaram andar muito longe o descumprimento constitucional do Brasil. Então, Sandra, eu quero que tu faças também a tua análise sobre essas manifestações que a direita brasileira, né, ultraconservadora, dos ricos, dos endinheirados, né? Eu vi há pouco uma matéria ainda
que mostrava que, né, as pessoas podiam viajar, tinha ônibus em todos os lugares, até colocavam gratuitamente para as pessoas viajar, hotéis pagos, bebida paga, comida paga, e mesmo assim não conseguiram lotar os ônibus que eles queriam mobilizar. Então tem um grande tema, né, que a gente tem que precisar aqui na avaliação. Eu queria te ouvir, Sandra, sobre essa realidade também desses atos fascistas, né, contra a liberdade das pessoas e a favor da ditadura, já sei, porque são contra a democracia, não respeitam a população brasileira. Sandra Quintela. Bom, eu acho que essa é uma reflexão muito importante para que passamos hoje, no 6 de setembro, lembrando que hoje também é o dia da fatídica facada, e nós aqui no Rio de Janeiro, no Gritos Excluídos de 2018, vou te falar que foi tenso, e para as ruas no dia seguinte aqui, né? A gente sabe que aqui é o ninho da serpente aí, dessa forma miliciana de governar, né? Então, mas nós fomos à rua, não abrimos mão de estar nas ruas naquele 7 de setembro de 2018. E também fomos sobre muitas ameaças, tá? Porque imagina. Mas estávamos lá e foi importante estarmos lá. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, olhar a pauta de reivindicação desses movimentos aí, né? De apoio a esse terrível governo que nós estamos vivendo. Uma pauta centrada no Supremo, né? No impeachment dos juízes, dos ministros, e a pauta do voto impresso. Não esqueçamos que são essas duas pautas aí que estão mobilizando as manifestações do 7 de setembro do lado de lá. Ora, como Raimundo bem colocou, um país em que a gasolina está quase a R$7, isso implica no aumento do diesel, no aumento do gás de cozinha, o botijão de gás a quase R$130. 5 quilos de arroz a quase R$40, peito de frango a R$24, e por aí vai. As tarifas de água, com privatizada em muitas cidades já, tarifas de energia, o mais grave ainda, com a privatização da Eletrobras, que a gente quer e vai lutar para que isso não se efetue de fato. E a pauta ser essa. Então, já de cara, a gente vê um distanciamento enorme dessa agenda, dessa pauta de reivindicação desses setores que de patriotas não tem absolutamente nada, porque quem é patriota, de fato, defende justiça social, defende um país solidário, defende um país que tenha espaço para todo mundo, para as diferenças, para a diversidade. Nós somos um país diverso, nós somos um país continental com grande potencialidade, com grandes diferenças também, e sempre foi assim, sempre será assim. E isso é que é a grandeza da nossa democracia, em respeitar essas diferenças. A história da democracia no Brasil é uma história muito frágil também, porque, veja bem, esse último período que nós estamos vivendo, esses últimos 36 anos, desde 85, né, e na real, se a gente for considerar a primeira eleição 89, é o maior período que a gente viveu democracia nesse país. A nossa história é pautada por golpes, é pautada por militarismo, e a gente precisa, como eu falei antes, entender a história brasileira, estudar a história para poder a gente intervir no futuro, né? Conhecer bem o passado. Então, eu acho que quando a gente vê, em primeiro lugar, a pauta de reivindicação dessas pessoas que estão em Brasília, segundo, o sentimento patriótico que nada tem a ver, quer dizer, isso se coaduna com um plano de governo do presidente Bolsonaro, que é exatamente produzir o caos nesse país. Ele sabe, desde o primeiro momento que ele entrou no governo, que ele tem um apoio de 20% da população, vamos dizer assim, mais radicalizada à direita, e para essas pessoas que ele fala, é para essas pessoas que ele quer mobilizar. E não importa o 80% que não o apoiam, não importam os dados, como hoje, mais de 60% reprovam o governo Bolsonaro, saíram esses dados hoje, mais de 75% da população, segundo a pesquisa que saiu do Atlas hoje, estão receosos que a democracia está ameaçada no país, ou seja, há uma sensibilidade da população brasileira, da sociedade brasileira, com as ameaças reais que a gente está vivendo. Agora, nos cabe, deputado, também, deputados e Raimundo, é uma tarefa enorme, que é reconstruir o país. Nós temos que reconstruir esse país. E esse país vai ser reconstruído de baixo para cima, que é a nossa linha do grito. Nós temos que construir um projeto popular para esse país que seja discutido em todas as periferias, que seja discutido nas planícies, que seja discutido nos litorais, que seja discutido em todos os lugares. O que nós queremos? Qual o mutirão que nós queremos construir para reconstruir esse país que está sob ataque de todos os lados?
Nós estamos vivendo um momento gravíssimo, gravíssimo. A temperatura está aumentando, mas a gente tem certeza que amanhã nossa presença nas ruas, pacífica, como sempre estivemos, com projeto, com pauta, com agenda, com alegria, com mística, com espiritualidade, com conexão, com respeito à diversidade, a gente tem certeza que a gente vai criar um antídoto para essa onda de medo que está sendo construída, principalmente baseada em notícias falsas. Eu tenho uma amiga jornalista que ela fala que nem deveria se chamar notícias falsas, porque notícia nunca deveria ser falsa, né? Chamar mesmo de mentiras, né? E eu acho que ela tem razão nisso, baseada em mentiras. Então, acho que a gente tem capacidade, o povo brasileiro, a sociedade brasileira é muito organizada, só que é muito fragmentada ainda, né? Não conseguimos aquela, vamos dizer, grande organização nacional, de fato. A gente tem muita organização fragmentada, mas nos territórios, nas cidades, há diversos níveis de organização. E é nisso que eu acho que a gente tem que pôr nossa alegria ali, nossa força para reconstruir esse país. Sandra, o Instituto Atlas, a referência que você faz é a nova pesquisa do Instituto Atlas. Eu quero destacar aqui que a cada 100 pessoas, 61 dizem o teu governo, Bolsonaro, é ruim e péssimo. Ruim e péssimo. Tu já imagina, a cada 100 pessoas, 61. E apenas 24 ruim e bom, ótimo e bom. Eu ainda acho muito, tá? Vamos dizer assim, 24 pessoas, mas essa é a pesquisa, né, que saiu hoje do Instituto Atlas, que traz essa reflexão. Mas é muito preocupante para o Bolsonaro ver que a cada 100 pessoas, 61 dizem que ele é ruim e péssimo. Isso faz, Marcon, eles gastarem dinheiro, propaganda e, como a Sandra disse, mentiras para chamar a defesa de algo indefensável, que é o governo Bolsonaro. Por isso, Marcon, diga aí o que você tem de análise sobre essas manifestações que a direita fascista está organizando no país. Companheiro Marcon. Então, companheiro Bongás, a medida provisória 1068, da questão de fake news, para legalizar fake news, dá para dizer que é isso? Você vai com sustentação aqueles que foram para Brasília falar o que bem entende. Um exemplo hoje, um cidadão de Ronda Alta, Três Palmeiras aqui no Rio Grande do Sul, que eu sou natural de Rondinha, minha militância foi em Ronda Alta, e hoje estou aqui no assentamento em Nova Santa Rita, né? E aí, com as redes sociais, os WhatsApp, cidadão foi lá em Brasília, já está lá, não sei fazer o quê, só pregar o ódio, acho que é isso, dizendo que tem que matar, tem que morrer o Partido dos Trabalhadores em Ronda Alta. Então, essa medida provisória do miliciano é para esquentar as bobagens que eles vão falar em Brasília. Outra questão. Qual é o motivo que eles estão em Brasília? Os caminhões que estão lá, nas mobilizações, a maioria deles são caminhão financiado no tempo do Lula e da Dilma, no modo de frotas, que o juro era 4% ao ano, ou do agronegócio, que o juro era a mesma coisa. Então, qual é o motivo dele estar lá? Porque contra o Supremo, contra a Câmara Federal, o Congresso, ou pro voto impresso? Pergunto para quem está assistindo no Brasil inteiro. O que muda para o cidadão o voto impresso e o voto eletrônico? Para o cidadão não muda nada, só muda para aqueles que é contra a democracia. Só muda para aqueles que querem melar com o processo democrático. Os caras saírem de Ronda Alta, igual esse cidadão, Iscariote, e de Ronda Alta a Brasília, claro que teve alguns que financiaram, como tu disse, Bongás, para ir lá e atacar o PT, atacar quem deu Universidade Federal para as pessoas, ProUni, moradia popular, modo frota, cartão BNDES para micro e pequena empresa, ou para as grandes também,
Então você percebe que eles não estão preocupados com o preço da gasolina aqui no Rio Grande do Sul, está de 6,50 a 7,20 a gasolina. O óleo diesel de 4,50 até R$5. A energia elétrica aumentando em passos largos. Gás de cozinha. O salário mínimo vai aumentar R$69 durante um ano, onde que a perca do salário mínimo foi 40%. Isso mostra que o governo está perdido. Não tem controle esse governo. Como o governo não tem controle, onde passa o boi, passa uma boiada. Por isso que a energia elétrica está crescendo. Não é só por falta de energia elétrica, é que quem gera energia no nosso país são as multinacionais. São quem comprou as nossas usinas e agora está vendo, não tem controle, vamos embora. Vamos pegar trator que custava R$100.000 ou R$90.000 há 4 anos atrás. Agora está R$240.000. É porque o governo não tem controle de nada. É um governo descontrolado. É um governo que é uma vergonha chamar de governo. Pronto. Porque não dá para dizer um programa que tem esse governo. Como disse o Lula primeiro, as obras do Rio Grande do Sul estão tudo parada. Obra de BR, obra de pontes, que podia ser construído aqui, estão tudo parada. Programa nenhum não tem. O plano safra para a agricultura familiar, depois de 25 anos, não teve plano safra para a agricultura familiar. E mais do que isso, a Dilma, só para encerrar, a Dilma em 2016, o plano safra que a Dilma fez foi de 31 bilhões de reais. Esse ano, o que teve a rúbrica com o juro mais barato foi 13 bilhões. Então, 30% equivalente a 2016. Porque esse governo é um desgoverno, não tem controle, e eu queria saber qual é a pauta da reivindicação que esses cariotas de Rondalta têm, que está lá em Brasília, foi lá para atacar o município de Rondalta. Fala dele, fala do Bolsonaro, mas não fala do município de Rondalta para o Brasil inteiro, porque Rondalta pode ter tem pessoas de outro partido, mas é de Rondalta. Marcon, Raimundo, Sandra, vocês que estão acompanhando o programa da TVPT, da Câmara dos Deputados, o golpe, fazia parte do golpe afastar a Dilma, impedir que o Lula pudesse ser candidato, e ao mesmo tempo eles queriam destruir o PT. Eles diziam, precisamos exterminar esta raça. E falavam isso com ódio. Eu estive um dia num debate e as pessoas disseram, pois é, mal sabem que nós somos sementes. E ao quererem nos enterrar, brotamos em todos os rincões do Brasil. Sim, o nosso partido é o partido que mais cresce. O nosso partido, o PT, é o partido que mais feria gente. O nosso partido é o partido que passa a ter projeção de novo de poder, com a presença do Lula no cenário político para voltar a ser o nosso presidente com esperança novamente de soberania e de sonho de dignidade para nossa gente. Hoje, o Lula fez um pronunciamento para o país. E eu quero convidar agora para nós ouvirmos e vermos a fala do nosso querido sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez seu pronunciamento há poucos minutos atrás. Vamos ouvir Lula neste momento. Meus amigos e minhas amigas, tive a honra de presidir o Brasil durante 8 anos. A cada 7 de setembro, eu procurava trazer uma mensagem de esperança para o povo brasileiro. Recordo que muitas vezes anunciei boas notícias nessa data, porque o Brasil, naquele tempo, era um país em que a vida das pessoas estava mudando para melhor. A cada dia mais empregos eram criados, o salário crescia, os jovens, negros e filhos de trabalhadores chegavam à universidade. As oportunidades se abriam para quem precisava ter uma chance. Um passo de cada vez,
mas sempre seguindo em frente. O 7 de setembro é o dia de compartilhar nossas conquistas, a melhoria da qualidade de vida e o crescimento que colocou o Brasil entre as 6 maiores economias do mundo. Mesmo nos momentos difíceis, era o dia de levar uma mensagem de fé e esperança na construção de um país soberano e mais justo. Um Brasil verdadeiramente independente. Porque este é o papel de um presidente da República. Manter acesa a confiança no presente e no futuro. Mostrar que é possível superar os obstáculos. Um presidente tem de saber somar forças e governar com esse sentimento permanente. Porque é dele que veio o exemplo para o país. Meus amigos e minhas amigas, especialmente neste 7 de setembro de um ano tão difícil, era de se esperar um gesto assim de quem está governando o país. Que ele desse uma palavra de solidariedade às famílias vítimas da pandemia e viesse anunciar um plano para garantir a vacina para todos, pondo fim a essa angústia que a população está vivendo. Era de se esperar dele um plano para gerar empregos, que desse um alento aos trabalhadores, que viesse dizer que a Petrobras vai voltar a vender gasolina pelo custo real e não mais pelo preço do dólar, porque foi essa política errada que fez disparar o preço dos combustíveis. Que apresentasse medida para baixar o preço dos alimentos para garantir um mínimo de dignidade a quem está na fila do osso. Mas ao invés de anunciar soluções para o país, o que ele faz neste dia é chamar as pessoas para a confrontação. É convocar atos contra os poderes da República, contra a democracia que ele nunca respeitou. Ao invés de somar, estimula a divisão, o ódio e a violência. Definitivamente, não é isso que o Brasil espera de um presidente. Meus amigos e minhas amigas, eu não preciso dizer os números do custo de vida, do desemprego, da falta de investimento, da pandemia, da fome que voltou ao Brasil. Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destruição do país. Mas hoje eu estou aqui para dizer que, apesar de tudo, o Brasil tem jeito. Que é possível, sim, criar emprego novamente, que o salário deve crescer e ganhar a corrida contra a inflação, que é possível produzir comida saudável a preço justo para colocar na mesa das famílias outra vez. Porque o nosso povo tem toda a capacidade de recuperar esse país, de fazer o Brasil voltar a crescer e proporcionar vida com qualidade para todos. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil andou para trás porque o governo federal parou de investir no crescimento e nos programas que ajudam o povo. Cortaram as verbas das escolas, dos hospitais, da agricultura familiar, encolheram o Bolsa Família. E nenhum país do mundo, nenhum, vai para frente sem investimento público. Parar as obras que geram emprego e fazem a economia crescer. E, ao mesmo tempo, continuaram cobrando cada vez mais imposto do pobre do que dos ricos. São essas injustiças que nós precisamos enfrentar novamente para colocar o Brasil de pé. Por isso, venho dizendo que a solução para o país é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Meus amigos e minhas amigas, a fome, a pobreza, o desemprego e a desigualdade não são mandamentos divinos. São resultados de erros que nós podemos e devemos corrigir para mudar essa situação. Mudar com coragem, com confiança na nossa gente e com democracia sempre. Eu sei que a vida nunca foi tão dura para a imensa maioria do nosso povo. Mas eu aprendi a acreditar sempre na força dos brasileiros e das brasileiras. E neste 7 de setembro, eu quero deixar registrado uma mensagem de esperança. É preciso continuar lutando para superar esse momento, como superamos tantas outras crises no passado. Tenho fé que vamos reconstruir este país, com justiça, soberania e oportunidades para nós, para nossos filhos e nossos netos. Acreditem, o Brasil tem jeito. Muito obrigado e viva o 7 de setembro. Eu também tenho fé. Eu acredito. Que linda mensagem, pessoal. É o Lula de volta, depois de toda essa injustiça feita contra ele. Um verdadeiro grito de liberdade e democracia. E nós temos 3 minutinhos agora, viu, Raimundo, Sandra e Marcó, para cada um fazer suas considerações finais depois desse belo pronunciamento do nosso querido presidente Lula e também da análise que nós estamos fazendo aqui com Raimundo, que é coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, da Sandra,
que é economista e educadora popular da Rede Jubileu Sul e coordenadora nacional do Grito dos Excluídos, o deputado Dionísio Marcon. Raimundo, os seus 3 minutinhos, por favor. Diga lá. Bom, Gás, o presidente Lula, se a gente reparar ali, além da belíssima mensagem, ele deixa um recado, que nesse 7 de setembro é dia de luta, né? É dia de ter esperança por um Brasil melhor. Então, muito importante esse pronunciamento do ex-presidente Lula e dizer que amanhã você, de um lado, terá aqueles que vão defender intervenção militar, o armamento da população, que é simbolizado no que o presidente da República dizer que é prioridade comprar fuzil e não feijão, e de outro lado, daqueles e daquelas que irão defender a democracia, irão defender a distribuição de renda, o combate à desigualdade social e que vão defender a democracia, ou seja, a vida acima de tudo, né? Nós não precisamos de fuzil, nós precisamos de feijão aqui no sentido amplo do alimento, da comida, da vida. Então, é fundamental esse dia da manhã. O 7 de setembro vai ser um divisor de água no nosso país, né? Nós precisamos ser lembrados num futuro breve, quando eu digo nós, os democratas, os militantes dos movimentos partidários, dos partidos de esquerda, do campo democrático popular, das centrais sindicais, dos movimentos populares, das pastorais sociais, das Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, de todas as entidades, o conjunto da sociedade, dos movimentos sociais brasileiros. No futuro nós seremos lembrados de que nós, no dia 7 de setembro de 2021, tivemos coragem de enfrentar um momento difícil, delicado das nossas vidas, mas tivemos a determinação de sair às ruas. Porque o momento é gravíssimo, né? O momento é de preocupação, mas é em momentos gravíssimos, como esse momento de preocupação, de que nós temos que ter coragem para enfrentar esse momento com sabedoria, com determinação e com firmeza, né? Infelizmente, mais de quase 600 mil pessoas não terão, que faleceram, morreram, perderam sua vida, não terão de amanhã ecoar o seu grito. Inclusive em homenagem a essas pessoas e aos seus familiares, que nós haveremos amanhã de dar um grito sim, um grito pelas liberdades, um grito pela democracia, um grito de combate à desigualdade, um grito para que a gente possa sair dessa situação de miséria, de fome, de desemprego, de angústia, né? E de superar esse governo o mais rápido possível. Porque o Bolsonaro, ele é a própria crise. E ele está desesperado. Está tentando, nesse 7 de setembro, um Capitólio lá brasileiro. Então, nós precisamos estar com muita força nesse 7 de setembro, nessa terça-feira, nas ruas, levando a nossa indignação, o nosso grito, e dizer, olha, aqui estaremos nas ruas, resistindo, defendendo a democracia, na luta por direito, a soberania, a inclusão social do nosso povo brasileiro. É nesse sentido que nós, da Central de Movimentos Populares, a Frente Brasil Popular, o Grito dos Excluídos, a Campanha Fora Bolsonaro, estaremos amanhã nessas mais de 200 cidades encoando o nosso grito, o grito do verdadeiro povo brasileiro, e não aqueles que vão na Paulista, em Brasília, em outras praças, defender como solução para o Brasil armar o povo, solução para o Brasil comprar mais fuzil do que feijão, a solução para o Brasil volta de um voto impresso, a solução do Brasil, pautas que não tem nada a ver com o conjunto de preocupação do povo brasileiro. Então, viva o 7 de setembro, continuaremos na resistência e haveremos de superar esse momento de dor do povo brasileiro. Raimundo Bonfim, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu passo imediatamente para Sandra Quintela, também já agradecendo antecipadamente a sua participação, a sua mensagem ao final do nosso programa, depois dessa fala e linda mensagem do nosso presidente Lula nesse dia em homenagem à Pátria Brasileira, 7 de setembro. Sandra.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, um debate muito rico, aprender muitas coisas e me sair daqui também animada, porque a gente sabe que apesar do desafio que estão colocados, né, são muitos desafios, o momento é muito desafiador, preocupante também, mas a gente segue na esperança, a gente segue acreditando na luta da organização popular, a gente segue acreditando que é nas ruas que a gente vai fortalecer a política de baixo para cima, né? E o Gritos Excluídos está nesses 27 anos dizendo: a vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, já. Então, quem está nos escutando e acredita que essas bandeiras são bandeiras importantes, essenciais para a vida do povo brasileiro, venha com a gente amanhã para as ruas, em todo o Brasil. É só entrar na página do gritosexcluídos.org.br, ali tem um mapa de todas onde vão acontecer gritos, onde vão acontecer as atividades, da campanha Fora Bolsonaro, também no site da campanha Fora Bolsonaro, ali também tem as cidades onde ocorrerão atos, e venha com a gente para as ruas, na alegria da construção do país que nós queremos, nesse dia da independência, que nós perguntamos que independência é essa e que independência queremos construir, porque nós achamos que a independência do Brasil é incompleta, a república é incompleta, porque o povo ficou completamente fora desse banquete até hoje, né? Não se mexeu na estrutura da terra, por exemplo, a reforma agrária continua sendo a mãe de todas as lutas e todo apoio aí à luta dos camponeses e camponesas que estão nesse país, morando também em acampamentos, ainda agora, sob o risco de despejo. As companheiras e companheiros de ocupações urbanas também, em plena pandemia, vá para casa, mas cadê a casa, né? Então, a gente precisa continuar juntos e juntas aí nessa grande articulação que está se construindo no país, e eu acho que o 7 de setembro é mais um passo nesse processo de organização, esse processo de construção de pautas comuns, esse processo de construção, de fato, de um programa para que a gente possa encantar, né? Enamorar, como dizem em espanhol, corações e mentes para um próximo período, né? Eu acho que tudo isso que o Bolsonaro tem feito nessa escalada de mobilizações, que não tem dado muito certo até agora, né? Vamos ver amanhã, mas é criar esse clima de medo para o ano que vem. Então, eu acho que o ano que vem são 200 anos da independência do Brasil. É uma data muito simbólica e a gente já convida todo mundo aqui que está nos escutando a começar a construir a partir do 8 de setembro, o 7 de setembro do ano que vem. Eu acho que vai ser uma data quente e a gente tem que estar mais preparado, com mais gente, com mais participação, com mais organização popular, ainda maior do que nós estamos conquistando para amanhã, que já está assim, impressionante. O povo está muito animado, gente. Tivemos uma reunião hoje, a coordenação do grito, e o povo está muito animado. Tem muitos atos maravilhosos, lindos, acontecendo no Brasil inteiro, com a força da organização popular. Esse que a gente acredita, lutando por um Brasil democrático, soberano, justo, né, e solidário, porque o povo brasileiro é um povo solidário. Essa onda de ódio que dizem aí que não é nossa, não nos pertence, e a gente vai mostrar amanhã que essa onda de ódio não nos pertence. Nós estamos nas ruas para construir um projeto de país, para construir uma sociedade justa, igualitária, sem essas desigualdades terríveis, com a situação agora da pandemia, com tanta gente morando na rua, que a gente não pode simplesmente naturalizar. É isso. Então, vão amanhã, 7 de setembro, com nossa alegria, com nossa indignação, continuar nas ruas. Só assim a gente vai mudar os rumos desse país. Sandra, este é o grito dos excluídos pela soberania e pelo bem do povo brasileiro. Qualquer ato do ódio, qualquer ato violento, qualquer ato que agride a democracia e as instituições brasileiras não é bem-vindo. Será rechaçado exatamente por essa consciência popular que está brotando quando a gente vai às ruas e faz as mobilizações. E agora vamos ouvir a mensagem final do nosso querido companheiro Dionilson Marcon. Companheiro Bongás, antes de entrar na fala do Lula, tem muitos da direita, do ódio, do rancor, que não dá para votar no Lula porque o Lula é comunista. Então acho que a campanha deles o ano que vem vai ser atacado de tudo que é forma.
Mas eu digo para essa turma que é os comunistas que faz com que a turma do agronegócio ganhe dinheiro como nunca. Só em 2014 que o soja e o milho era mais caro em dólar do que agora, porque a China é que compra 82% do nosso soja, compra frango, compra carne de suíno, compra madeira que vai ilegal para a China e assim por diante, terminando com o nosso meio ambiente. Então é isso, eles ganham dinheiro para um país comunista. O Lula, depois de 538 dias preso, não, mas fechado em Curitiba, porque a direita tem culpa no cartório, o Supremo tem culpa no cartório, principalmente o meu conterrâneo Edson Fachin, ministro do Supremo, tem culpa, porque senão o Lula era o nosso presidente hoje. Eles botaram o Lula fechado em Curitiba, via Sérgio Moro, o Ministério Público de Curitiba, Dallagnol, e depois o Fachin também ratificou, e agora o próprio Supremo diz, não, o Lula é inocente. E o Lula resgata essa autoestima das pessoas. As pessoas, o povo brasileiro tem esperança do Lula, para que volte o Brasil tirado no mapa da fome, que o povo volta a ter emprego. Emprego significa trabalho, significa ter dinheiro no bolso para comprar comida, para comprar remédio, para pagar a luz, a água. E nós precisamos que tenha um governo que tenha controle. Esse governo Bolsonaro não controla nada. Então o Lula dá essa esperança. E o grito dos excluídos amanhã é nós dizer, a nossa Constituição, que tem em torno de 40 anos, nós queremos a liberdade, nós queremos a democracia, nós queremos que garante a Constituição Federal, e aqueles que estão fora da Constituição, eu espero que o Supremo, que é o guardião maior da Constituição Federal, faça valer a lei. Obrigado, Raimundo, obrigado, Sandra, obrigado, Bongás, e temos junto na luta por democracia. Obrigado, Marcon, que agradeço, Marcon, a ti, nosso deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Raimundo, da CMP, né, da nossa articulação nacional, né, dos movimentos populares. Que bom ter vocês presentes aqui. Apresenta o PT sempre com os movimentos sociais, né, estimulando, Sandra, que tela as nossas ações do grito dos excluídos e das excluídas, né, como tu lembraste bem, né? Acho muito importante a gente fazer essa afirmação, né? Então, pessoal, muito obrigado. Esse é o programa da TV PT e a Câmara dos Deputados do PT, então, com essa sua hora de programação. E hoje tivemos a satisfação de ter vocês no programa, preparando a tua grande mobilização. Se você ainda não está decidido, não sabe onde participar, serão mais de 200 mobilizações em 200 lugares amanhã. Sandra, só repita para onde é que eu posso acessar, se eu ainda não tenho as informações das mobilizações em cada estado. Tanto na página do Grito, né, gritosexcluidos.org.br, quanto na página da campanha para Bolsonaro. É só colocar em qualquer buscador e você vai encontrar o endereço, tá? Campanha para Bolsonaro e Grito dos Excluídos na internet. Maravilha. Ali tem a lista no site da CMP, cmpbrasil.org também está lá as 201 locais do ato. Acabou de sair do forno, viu, Sandra? 201 atos confirmados, 201 gritos. Maravilha. Onde é que será amanhã em Porto Alegre, Marcon? É no Parque da Redenção, o ato às 13h30, e o culto ecumênico é no Espelho, ali que fica recém no lado da URGS. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. Mobilizações. Essa é a resistência popular, né, contra o golpe que afastou uma presidenta eleita legitimamente, uma presidenta honesta, 5 anos agora no dia 31 de agosto, atrás em 2016, que foi a votação na Câmara e no Senado, o afastamento, 5 anos de desgraças e de desastres e destruições do Brasil, o afastamento do Lula, a tentativa de impedir o nosso partido, que continua com energia, crescendo, filhando, tendo Lula, né, essa grande esperança do povo brasileiro, nesse centenário de Paulo Freire
eu concluo dizendo que estamos esperançando, né? Construindo esta realidade com o grande grito dos excluídos, que todos vocês estão convidados a participar no dia de amanhã. Marcon, Raimundo, Sandra, muito obrigado, um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite.